Olá você, bom dia, boa noite, boa tarde, como já é tradicional aqui. Seja muito bem-vindo e a gente sempre muito agradecido da sua presença para assistir a segunda parte dessa entrevista fenomenal com Jorge Fortes. Se você não assistiu a primeira, assista a primeira. Ela está no episódio número 24 do Nunca Normal e com esse episódio que nós estamos botando no ar hoje, 25º, de um programa que começou de uma maneira muito inusitada e muito gostosa. E o legal é o seguinte, você assiste a número 24, que fala do conceito de Terra 2, que é a base dessa conversa, entre outras falas sobre pós-modernismo, enfim. E essa edição 25 comemora 25 edições de Nunca Normal Podcast, que começou no comecinho da pandemia, né, Bruno? Uma conversa informal que eu e você tínhamos regularmente, e eu convidei o Rogério para participar e virou isso aqui, né? Fantástico. E eu vou te falar, e tem sido maravilhoso a gente poder toda semana estar trocando ideia aqui juntos e, de certa forma, dividindo isso também aí com o pessoal que tem nos acompanhado. Esse Nunca Normal, edição parte 2 do Jorge Forbes, está imperdível. Eu realmente recomendo. Vamos lá. Aproveita aí. Um grande abraço. Um pensamento sobre Terra 2. Terra 2 parece um lugar de jovem. E nós estamos ficando cada vez mais longevos. Essa inclusão em Terra 2, essa questão, quando você pensa longevidade de trabalho, quando você pensa longevidade de sociedade, como é que ela vai se dar em Terra 2? Mudando todos os padrões que existiam em Terra 1. Só que antes de chegar nos padrões, um minutinho. Terra 2 é para jovem, no sentido das pessoas que preferem a dúvida às certezas. As pessoas que preferem mais certeza que dúvida são velhos. Isso pode ser aos 20 anos de idade, aos 30, aos 60, aos 80. Eu diferenciaria dessa maneira. E também sou muito contra ao endeusamento do jovem. Existe uma juvenice no ar, e as empresas são muito ignorantes de achar que, porque é jovem, vai estar mais adaptado a isso ou aquilo. Não vai estar, não. Pode mexer na máquina melhor, pode, mas entender o processo, entender a criatividade, suportar a ética, como eu falei, da invenção e responsabilidade, não tem nada a ver com ser jovem. Bom, peguei a deixa. Qual era a questão? Fora você tinha falado isso A minha questão é como é que vai ser essa inclusão, essa aceitação mesmo. Você pegou exatamente o que eu imaginava, porque às vezes dá a impressão de que Terra 2, por ela ser uma coisa nova, ela cabe aos novos. Mas a gente vai ter que trabalhar mais, porque a gente vai viver mais. A sociedade... Sim, a longevidade. A gente vai viver muito mais, quer dizer, nossos filhos vão viver 120 anos, nossos netos vão viver 140 anos. A minha neta, eu não tenho ainda, mas espero ter, vai fazer o vestibular para medicina com 122 anos de idade. Então, todos os parâmetros aos quais a gente está acostumado vão ser postos de cabeça para baixo. O mais simples, de dar o exemplo, uma vez que você falou da longevidade, vamos pensar nos pais. Os pais estão fazendo uma paródia, estão durando muito, e um dos aspectos que a gente define o que é um pai, principalmente no Brasil, numa sociedade provedora, de forte influência judaico-cristã, onde o provedor vem em primeiro lugar, o Cristo é um provedor das suas aflições, você pode pedir a Ele, o Deus é um provedor da sua segurança, você pode pedir a Ele, e por continuidade, o pai é um provedor da sua segurança. Então, ele é um provedor. Só que o papel de provedor estava legal quando você morria aos 50, 60 anos de idade. Agora, o pai, quando o pai chega hoje em dia aos 60 anos de idade, dão de presente para ele mais 40. Então, o cara estava achando que ele estava beleza, cheguei no auge, né? Fiz uma carreira incrível. Aí alguém diz assim, ô Zé, tá aqui, olha, mais 40 anos para você, pode fazer, ver o que você vai querer fazer. Quer dizer, o cara, alguns querem morrer, literalmente. Porra, não! Me disseram que eu ia morrer aos 70 anos de idade. Não vem com essa de mais 40, não. Então, alguns literalmente querem morrer, eu escuto isso toda semana, né?
E outros têm que se reprogramar completamente. Então, a ideia do provedor vai por água abaixo. Porque o filho que chegava em casa e dizia assim, pai, hoje eu fiz uma reunião incrível com um novo projeto. O pai vai responder, eu também, filho, fiz uma reunião incrível com um ótimo projeto. Ele vai ligar, vai olhar para o pai e falar assim, não, sai da frente, meu. Acontece comigo, você acredita nisso? Mas literalmente o que você está falando. É mesmo? No dia de meu filho tá fazendo, ele e a namorada, eles estão na mesma casa, a gente está fazendo a quarentena aqui na mesma casa, e eles trabalham no terceiro andar, eu trabalho aqui no primeiro. E a gente se encontra nas refeições e tal, no cafezinho. E ele vem para mim, pô, pai, porque fiz um projeto assim, assado, e às vezes eu falo, pô, eu tô fazendo uma coisa parecida. Aí às vezes eu me toco, peraí, deixa eu escutar, porque... Eu sou pai. Mas não é. Mudou, né? Mudou essa relação. Mudou. É uma interação mesmo e uma troca de experiência. E eu penso até, no meu caso, eu completamente mudei a minha carreira tem 2 anos. Então eu tô com... Eu não gosto de revelar a minha idade por uma questão de que eu confundo a minha audiência, mas digamos que eu já passei, né, do marco importante e estou completamente mudando a carreira com uma perspectiva de pensar que talvez aos 70, aos 75, eu vou ser um sujeito super experiente na carreira que eu estou agora, olha que legal. E eu acho que essa é uma perspectiva completamente viável hoje em dia, né? Uma coisa que meu pai provavelmente acharia uma loucura. É isso. Imagina a pizza de domingo, por exemplo. Muitos pais hoje em dia só podem pagar a pizza de domingo, não podem mais pagar o grande restaurante. Né? Isso então eles levam a família e aí ele fica o senhor da situação e dá a conta, ele paga lá a pizza de domingo, ele pagou a pizza para todo mundo, os outros agradecem, tal. O pai quer ser provedor e o filho quer que o pai seja provedor. Não é unilateral. Quer dizer, você pode se assustar dizendo, não, eu tenho que ficar mais ouvindo porque o pai é provedor, então agora eu vou ter que prover atenção, cuidado, etc. E o seu filho vai querer, escuta, você não me conta o seu projeto não, viu? Você é meu pai. Não é meu colega. Então, não. Enfim, eu acho que essas mudanças vão ocorrer, Rogério, como você falou, já estão ocorrendo, como o Bruno testemunhou, né? E também outro aspecto que o Bruno testemunhou, a mudança de trabalho, qualquer um de nós vai ter nas nossas vidas, no mínimo 3 ou 4 trabalhos diferentes. Não existirá mais não tem mais o seu Manuel que vai ganhar a medalha porque ficou 30 anos na porta da fábrica, né? Quer dizer, todos nós vamos fazer várias coisas diferentes. Ô Jorge, eu estava ouvindo você falar desse nosso diferencial competitivo como brasileiros, né? Dessa nossa brasilidade, nosso jeito de ser, se referindo inclusive ao novo trabalho do Domênico De Masi, que eu sempre me lembro do ócio criativo, que foi muito marcante para mim no começo da minha carreira, e por razões óbvias. Mas o que eu quero perguntar é o seguinte, a gente olha para uma situação hoje no Brasil, onde você tem como segunda causa de afastamento do trabalho o estresse, né? Depressão. A gente está vendo isso como um fator que começa a crescer. Um número que eu tenho que parece que um número que eu tenho, que eu outro dia estava estudando, é que 32% da força de trabalho global já sofre com burnout. Então, eu queria te perguntar o seguinte, a gente não precisa reaprender essa nossa brasilidade? Não precisamos acessar esse recurso de novo? Como é que é isso para você? Eu acho que o estresse e a depressão são fenômenos hoje em dia que têm causas múltiplas, mas uma delas que eu acho que é uma das mais importantes é o fato de nós termos sido deslocados do nosso eixo identitário. Cada um de nós, toda a nossa identidade faz parte de uma montagem longa que se faz durante uma vida inteira. O que eu quero, o que eu gosto, o que eu visto, o que eu sou, o que eu viajo, o que eu escolho como amigo, etc. De repente, o mundo muda de uma maneira que a pessoa fica perdida no meio disso tudo e tem uma crise de identidade muito forte. Essa crise de identidade é dada para uma pessoa
naquele instante onde ela mais precisa fazer face à mudança, porque qualquer tipo de mudança, você tem uma soma de estímulos maior do que normalmente você tem, e a partir de um certo momento, essa soma de estímulos faz você entrar em pane. Esse pane, que recebe vários nomes, inclusive recebe o nome de pânico, recebe o nome de burnout, recebe o nome, enfim, não importa. A pessoa fica tomada por a pressão desses estímulos, quer se livrar, não consegue. E a manutenção do estresse, o passo seguinte, é ela diminuir o recebimento de estímulos de uma maneira generalizada e não específica. Específica seria, eu vou desligar este estímulo que está me chateando. Não, ela desliga todos os estímulos. Quando você desliga todos os estímulos, até com uma sensação de proteção, você se deprime. É o que diz o nome de depressão. Você deprime o recebimento de estímulos. Mas do jeito que é feito, você joga fora a água do banho com o bebê dentro. Então você deprime muito mais. Estamos vivendo uma epidemia séria de depressão. E estamos vivendo uma epidemia de estresse, mas já disse que eu os vejo conjugados. Segunda coisa, o que fazer? Tem gente que acha que o que tem que fazer, e eu vou dar um exemplo, eu não estou brincando, é jogar antidepressivo na água de São Paulo para todo mundo ficar melhor. No caso, eu tenho uma pessoa, um pesquisador, que queria jogar lítio na água, e um dos argumentos era, uma vez que o flúor jogado na água diminui o número de cáries, a gente já joga lítio de uma forma prevenida, porque os estímulos são muito difíceis de serem controlados, então a gente já construiria uma sociedade mais calminha, menos estressada, por conseguinte, menos depressiva. Existem empresas médicas nesse momento tratando o problema da depressão como se fosse um problema puramente farmacológico, estabelecendo diagnóstico através de planilhas eletrônicas, onde o cara vai lá sobre, sei lá, você engordou nos últimos tempos? Você emagreceu nos últimos tempos? Você dorme muito? Você dorme acordando na noite muitas vezes? Você não tem vontade de trabalhar de manhã? Você tem trabalhado demais? É assim, parece piada, eu passo para vocês o dicionário. Qualquer pessoa que olhar esse dicionário, essa cartilha do bem ou do mal-estar, ao chegar no item 10, já sabe que está serissimamente doente. E, em seguida, a esse tipo de pesquisa, é feita uma medicação em massa, né? E contrariando todos os princípios de Terra 2, que é a singularização do tratamento para cada pessoa, na sua singularidade, você tem uma devastação de antidepressivos sendo dado a partir de diagnósticos dessa forma. Então, veja, acho que eu te respondi. E me preocupa, como eu acho, eu transmiti a minha preocupação disso, está diretamente ligado ao meu trabalho. Sem dúvida, sem dúvida. Ô Jorge, no campo do trabalho, inteligência artificial é uma coisa que infarta alguns, excita outros. Como é que é a compreensão da inteligência artificial em Terra 2? Eu a vejo em 3 parâmetros que eu vou chegar neles. Primeiro, eu acho que vale a pena a gente lembrar um pouquinho ao menos eu vou dizer, desde onde eu entendo inteligência artificial para poder depois dizer os efeitos dela. Eu entendo a inteligência, tem 2 tipos de inteligência artificial: inteligência artificial fraca e inteligência artificial forte. A inteligência artificial que vai pegar uma pessoa e vai jogar essa pessoa, vai levá-la a Marte, nós, pelo senso comum, a gente poderia dizer, não, isso é uma inteligência artificial forte. Não é. É uma inteligência artificial fraca. Mas faz tanta coisa? Faz. Leva o homem a Marte, faz a máquina ganhar no jogo do Go do campeão mundial, faz a máquina ganhar no jogo de xadrez do campeão mundial, faz coisas incríveis para nós, faz uma memória
nós temos uma memória desenvolvida em milhões de anos. Esse trocinho daqui, em pouquíssimos anos, nos dá uma memória muito maior do que a nossa, né? Então, tudo isso é inteligência artificial fraca. E o que seria inteligência artificial forte? Seria o dia que a máquina pensasse a si mesma, fizesse o que nós fazemos. Nós somos sujeitos divididos, né? Nós podemos falar a respeito de nós mesmos, nós nos inquietamos, temos angústia, temos indecisões, pelo fato da nossa subjetividade ser uma subjetividade que funciona em falha e não de uma forma completa. Então, diria o seguinte: o avanço da inteligência artificial fraca é inexorável. O surgimento da inteligência artificial forte divide os pesquisadores. Alguns acham que isso virá, como, por exemplo, o que está na moda agora, né, que é a Singularity University, que não é uma universidade, por falar nisso, tem o nome de universidade, mas não é. No Brasil seria proibido chamar, porque nós não podemos usar no Brasil o nome universidade para aquilo que não é. Mas esse grupo de pessoas altamente financiados pelo Google acredita seriamente que, no momento singular, onde o nome Singularity University, no momento singular de mudança paradigmática matemática, nós teríamos uma solução de transformar o cérebro humano em silício, seja no que for. E nós passaríamos a ser imortais e uma nova espécie surgiria, onde o nome dessas pessoas que acreditam nisso, principalmente o Kurzweil, uma das pessoas mais importantes desse local de estudos na Califórnia, acredita que seja... Ele já acreditou em anos anteriores, agora parece que ele acha que em 2045 a espécie humana será sobrepujada por uma inteligência artificial forte. Eu vou dizer para você, Rogério, eu não acredito nisso. Por que eu não acredito nisso? Porque a inteligência artificial ela é capaz de substituir os afazeres humanos factíveis de serem captados por algum algoritmo, por alguma cifra. Se eu conseguir transformar, por exemplo, um raio-x, um grande radiologista pode pegar uma chapa, olhar essa chapa contra a luz e tal, e dizer o diagnóstico é tal. Não, mas parece que tem dúvida. Imagina, eu já vi 50 mil chapas, eu já vi 100 mil chapas, eu já vi 150 mil chapas. A máquina vai responder, e eu já vi 150 milhões de chapas, eu já vi 1 bilhão de chapas. Então, pelo método comparativo, ela vai ganhar. Isso aconteceu, foi feita uma experiência na França, puseram uma fotografia de certos tumores de pele e chamaram 10 especialistas, mais ou menos, dermatologia e a máquina. A máquina teve um rendimento, parece, de 98%, os especialistas de 85%. Então, isso, a meu ver, é o que eu dizia que é inexorável, naquilo que for cifrável, eu insisto. E você acredita que todo do humano é cifrável? Não. E por que não? Porque se desde o começo da nossa conversa eu estou dizendo que na base do humano existe um vazio, como é que se cifra o vazio? Uma vez que eu não tenho nenhuma forma de pegada nesse vazio, onde nenhum sistema de linguagem pega o vazio. Se vocês quiserem uma coisa mais acadêmica, isso decorre da expressão que nos animais a essência precede a existência e no homem a existência precede a essência. Então, neste animal, onde a existência precede a essência, onde nós não sabemos como viver, onde a base das nossas vidas é esse vazio que nós discorremos tanto nessa nossa conversa de hoje, falando que esse vazio é a base do medo de voltar para trás, ele é livre de autoajuda, né? Mas é também a base do ir para frente, do criar, do inventar e se responsabilizar, que eu chamei da ética do artista, mas que vale para todos nós. Então, eu não acredito que nós possamos ser substituídos porque nós não sabemos quem nós somos, porque existe um vazio fundamental na espécie humana. Então, isto posto, a meu ver, tem 3 grandes posições, Rogério. 2 que acreditam na mesma coisa, mas agem diferente, que é o seguinte: os pós-modernos,
os pós-humanistas, que eu já dei um exemplo, que é o grupo da Singularity University, os pós-humanistas que acham que uma nova raça vai existir e, portanto, nós seremos eliminados. Não há nenhuma possibilidade de convivência com uma nova raça se ela for superior a nós. Existem os biodefensores, tem gente muito boa, né? Em todos os campos tem gente muito boa para falar nisso. Os biodefensores que querem que a gente pare a evolução tecnológica para a preservação da espécie humana. Mas te pergunto, se eles querem que pare a evolução tecnológica, é porque eles acreditam que a evolução tecnológica acabará com o homem. Então, eles têm o mesmo credo que o pessoal da Singularity. E os transhumanistas, que, como eu, não acreditam que seja possível de ser capturado. Mas acham que é um problema seríssimo, que eu acho, porque nós temos que aprender a trabalhar na interface com a máquina. E o que está acontecendo é um aumento geométrico do analfabetismo digital. A rapidez do andamento da tecnologia não é acompanhada pela educação de saber utilizá-la. E nós arriscamos criar uma sociedade diferente, quer dizer, um quisto dentro da sociedade muito pior do que o quisto capitalista foi em seus tempos acusado de trazer mal-estar para a sociedade. Então, eu não acredito, por exemplo, que seja um grande problema isso para os empregos. Acredito que vários empregos vão deixar de existir. Eu acabei de dar um exemplo, o dermatologista, o radiologista, o dermatologista, né? Mas eu falei radiologista, dermatologista, chofer de ônibus, chofer de caminhão. Os Estados Unidos, em 5 anos, vai aposentar, não, vai tirar do mercado 3 milhões, foi a última previsão que eu vi, 3 milhões de condutores de caminhão, né? E dizem, a gente não tem tantas coisas novas. Primeiro que a gente não consegue medir, a gente tem medições para o que perde, não tem medições para o que ganha, porque não se sabe ainda quais são muitas dessas tarefas, então a gente sabe o que a gente está perdendo, mas a gente não sabe quanto a gente está ganhando. Não vejo nenhuma razão para pensar que essa mudança, que já teve similares anteriores no mundo, a balança vá para um lado só, mas acho que aqueles que estão perdendo emprego em Terra 1 não estão preparados para assumir empregos em Terra 2. E aí vão ficar, como você falou, Rogério, um pé em cada mundo e com uma chance terrível de escorregar. E nós temos, e os governos têm que fazer rapidamente uma campanha educacional para que a gente não crie esse quisto que eu chamei de analfabeto digital. O pessoal da Universidade da Singularity resolveu isso de uma forma fácil, dizer assim, não, a gente cria um quisto mesmo e dá um salário mínimo, influência do Suplicy, eu acho, e dá um salário mínimo para o resto da humanidade. Então, é inacreditável que isso seja dito, né? E que o Google ponha milhões em cima disso. Devia pôr milhões na nossa live aqui. O fato, Jorge, é que quando eu te ouço falar, e de novo, obviamente eu tinha já ouvido você falar um pouco desses conceitos, eu acho que, primeiro, existe essa concentração de poder que a gente está vendo, seja numa era que a gente pode chamar de fim do capitalismo, transição para um novo sistema, seja no fim da Terra 1, início da Terra 2, seja nessa transição, mas nós estamos vendo isso. Hoje a gente tem algumas empresas superpoderosas que estão cada vez mais concentrando recursos e poder, e estão cada vez mais dificultando a entrada de novos mercados. Ou não é nem entrada, mas o desenvolvimento de novos. Porque a entrada elas continuam tendo, até porque elas se aproveitam disso, às vezes até adquirindo essas empresas. Eu acho que tem essa questão do emprego, que vai ser sempre uma questão importante, mas quando você, como transhumanista, né, ou acreditando mais nessa versão, justamente por essa dificuldade do algoritmo capturar o que é o vazio, e até eu diria, de certa forma, às vezes eu fico pensando na intuição, algumas coisas que são características bem fortes de humanos, eu só penso o seguinte, a história da raça humana, a história da nossa civilização, é a história de uma raça superior aos humanos, né, em relação aos animais, irem
dominando o mundo enfim, e fazendo do mundo o seu habitat. Se esse novo grupo que vem, que seja ele guiado ou liderado pelas máquinas, passa a ter uma vantagem competitiva, digamos em 80% das coisas que eles consigam capturar, mesmo que eles não consigam capturar as outras 20%, será que eles vão permitir que uma raça que tenha essas questões, esses vazios e que não se conheça tão bem, continue se proliferando? E essa pergunta eu faço porque isso me leva um pouco para esse lado da biodiversidade, Biodefensores. dos biodefensores e dos pós-humanistas. Enfim, e é uma questão que, por exemplo, para mim, é uma questão que essa é uma questão que me perturba. Eu penso muito nisso e me perturba muito porque, obviamente, eu não tenho uma resposta, mas eu admito que eu fico um pouco de medo, de receio de onde a gente está indo com tudo isso. E eu acho que essa incerteza me faz pensar e, às vezes, me faz ter medo. Eu acho que se pessoalmente eu vi uma dessas máquinas fantásticas, eu também vou ficar com medo. Porque desde que a gente nasce, a gente fantasia que tem um mundo incrível que virá atacar a Terra de máquinas formidáveis. E a gente sonha, né? É um pesadelo muito querido, muito desejado, porque, evidentemente, nós não seremos aniquilados por essas máquinas, nós viraremos os amigos dessas máquinas. Não todo mundo, eu e meus amigos. Vamos, enfim, é uma das fantasias primordiais de todo ser humano, essa correção da nossa incompletude. Então, subjetivamente, eu talvez tenha medo. Agora, como um cientista das humanidades, eu não tenho medo. Eu não acho que seja possível. Posso estar redondamente enganado. Do lado dos medrosos tem gente de uma competência incrível, a começar do Bill Gates. O outro que o Elon Musk. Elon Musk disse o nosso futuro, né, é sermos, como é que é o nome disso, aquele cachorro simpático, é sermos labradores, né, e não vamos ser balançados pela cauda. É claro, quando Elon Musk fala isso, eu falo assim, mas pô, o cara fez o SpaceX, o cara isso, assim, aí eu disse assim, mas ele não entende nicas da realidade subjetivas humanas e do que a gente está discutindo. Aí eu me tranquilizo e digo, ele não tem razão, não haverá maneira possível de cifrar o vazio. Elon Musk é sensacional, mas eu não queria morar com ele em Marte, não. E tem mais, ele assumidamente é um engenheiro que diz que ele é só isso. Então, acho que isso, de uma certa forma, reforça o que você está falando, né, Jorge? Ô, Jorge, eu acho bom. Oi. Esse pensamento último que nós fizemos, ele coloca a educação em xeque, né? Total. É uma vez. Bom, desculpa, faz a pergunta. Já estou animado. Já estou respondendo para você fazer a pergunta. Não, a minha pergunta é muito na linha se a gente tem alguma escola de educação, alguma coisa que a gente olha e fala, olha, isso é o que se parece funcionar melhor no mundo que a gente tem que viver. Porque o que está ficando claro para mim é a gente não tem saída Terra 2. A fuga de Terra 2 é o sofrimento. O sofrimento psicológico, o sofrimento da gente estar num mundo que a gente não se adequa a ele, mas ele está aqui para ser vivido. E que educação é essa para a Terra 2? Tem alguma escola de pensamento? E alguma escola para esse último pedacinho que a gente falou, que é da inteligência e da preparação dos analfabetos digitais para serem alfabetizados? Vou te dar... Eu não tenho uma resposta pragmática e objetiva. Eu acho que a educação não está fazendo o trabalho dela. Eu acho que a grande mudança nos últimos 300 anos da educação foi mudar do quadro preto para o quadro branco. Acho que ela não está... E mesmo essas novas escolas que surgem no Brasil, de forte inspiração americana, aqui você vai mexer no computador, aqui você vai
fazer sei lá o quê, aqui você vai poder usar o seu celular, é uma coisa bobinha, que dá um falso ar de Terra 2. Terra 2 não é isso. Terra 2 nós temos que dar instrumentos humanísticos para as pessoas poderem inventar esse mundo. Precisamos dar para construir esse mundo, você precisa dar tijolo para esse mundo. Na medicina, por exemplo, da onde eu venho, né? Eu peguei uma faculdade de medicina já sem filosofia, sem latim, sem grego, sem história, sem antropologia, sem sociologia, sem psicanálise. Então, eu tive o quê? Eu tive estudo técnico, rigorosamente técnico. Me formei médico sabendo operar, mas não por que eu estou operando, não sabendo responder o que é vida. Pergunte ao médico. Pergunte, faça essa experiência. Você trabalha com a saúde, a vida... Vou falar nisso, estava pensando ontem, o que é vida, hein? Quer dizer, é um negócio incrível. Quando houve a discussão no Supremo Tribunal Federal a respeito se nós podíamos ou não fazer experiência com célula-tronco, em embriões com célula-tronco, se aquilo já era vida ou não era vida, houve um conjunto de médicos que tentaram responder, voltados assim, pensando bem, a gente não tem a menor ideia do que seja a vida, né? E a discussão se deu entre pessoas que não tinham essa mesma experiência desse tipo da medicina clínica ou da medicina genética, não sabiam responder isso porque não são matérias curriculares. Os médicos ficaram felicíssimos, especialmente no que se chamou a década do cérebro, de 1990 ao ano 2000, dizendo que agora estava tudo resolvido porque nós sabíamos direitinho o comportamento do cérebro e a gente ia ter um mapa genômico. E eles começaram a ficar cada vez mais técnicos, operando, por exemplo, feliz da vida, porque agora eu vou operar com robô. O que eles não percebem é que daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, o robô que você está segurando para fazer um stent numa pessoa, uma operação de úlcera sem abrir o abdômen, o robô vai olhar para trás e falar, você quer largar a mão, por favor, de mim, que você está me atrapalhando aqui na minha cirurgia? Né? É óbvio que ele vai fazer isso. E meus colegas não se deram conta disso. Então, agora, o radiologista se sente afastado, o dermatologista também, o cirurgião já vai se sentir afastado, né? Sem nenhuma base em relação à vida, sem ter entendido nada de Hipócrates, não sabe, mal sabe. Hipócrates foi apresentado só no dia da formatura, porque nós somos obrigados a fazer o juramento de Hipócrates, né? Então, eu acredito que o problema, nós temos que mudar completamente nessa interface com a máquina e estudar aquilo que a máquina não faz. Ou seja, filosofia, sociologia, antropologia, de todo um currículo das obras clássicas que nos dão a possibilidade da renovação. Você não vai renovar nada em livro de autoajuda pela 20ª vez. Eu estou citando isso hoje, né? E você tem que fazer um novo tipo de currículo. Meu amigo Luc Ferry, com quem eu trabalho muito e realmente das pessoas mais próximas a mim, ele foi ministro da Educação na França, ele resumiu em obra recente que acha que a educação se verifica em 3 eixos. Você tem que traduzir o amor, o amor no sentido do acolhimento da dúvida, da discussão, do não saber, etc. Você tem que transmitir a lei, o professor, o pai, o gestor, ou seja, existe uma lei, existe uma fronteira, você tem que traduzir a lei, e o clássico. Você tem que ver com seus filhos as leituras clássicas, a lei e o amor, que são esses 3 elementos que devem conter em qualquer tipo de educação. Então, eu acho que a gente poderia tomar essas 3 coisas como princípio e um currículo que não é para cada pessoa saber como é que foi feito o último computador, mas é saber qual é a influência do computador nas nossas vidas, o que é que muda a nossa subjetividade, o que é essa subjetividade, como o Cadu falou agora há pouco,
que era de aprofundamento para agora o homem de superfície. Qual é a vantagem? De que maneira o homem de superfície vai se coadunar com uma empresa que agora vai se realizar de uma outra maneira? Senão a gente vai continuar vendo nas empresas a briga, como teve recentemente, entre o Itaú e a XP. Então, a XP, adorei a carta do pessoal da XP dizendo: pô, vocês não compraram porque a gente trazia esse elemento novo. E agora vocês vão nos criticar por a razão que vocês nos compraram. Foi o exemplo mais catastrófico que eu vi nos últimos tempos, né, de incompetência de apresentação pública de uma empresa, nessa briga da XP com o Itaú, e fez a XP ficar mais forte ainda do que era. E que bom. Bruno, não estou te ouvindo. Você está com o seu telefone, está desligado. É interessantíssimo que você traga esse exemplo, porque nesse mundo de aquisições, né, que se tornou a área de tecnologia, a gente vê exatamente isso, a dificuldade de algumas empresas de competir, né? Você pega o Walmart versus a Amazon, por exemplo. Óbvio que o Walmart tem uma capacidade absurda de investimento, ele ainda tem uma receita incrível, inclusive em determinadas áreas bem maior do que a Amazon. Porém, ele tem despejado uma quantidade de dinheiro absurdo para adquirindo empresas, pensando em metodologias para competir no e-commerce, só que o DNA não está ali. O DNA não é presente para competir no e-commerce. Eles, nessa nossa conversa, eles são uma empresa terra 1. E fazer essa transição numa empresa de um gigante desse tamanho é uma coisa incrivelmente dolorosa, né? Você pega as empresas que nasceram depois da nuvem e antes da nuvem. Então, você pega o Google, por exemplo, como ele se sobrepujou rapidamente aos mecanismos de busca que vieram antes, né? Você vê a Microsoft e a Apple, como elas fizeram essa travessia e como foi também doloroso para elas. A Microsoft ficou durante 15 anos com o preço da sua ação praticamente estabilizado, né? E hoje ela conseguiu finalmente dar esse salto. É muito interessante isso, e a gente está vendo isso. O mercado empresarial, o mercado corporativo, eu acho que ele te traz exemplos muito claros disso acontecendo nesse momento. Eu só queria pontuar isso porque eu consigo ver isso acontecendo. Eu, inclusive, na parte de consultoria que eu trabalho, eu falo muito sobre isso, essa questão do DNA. Quem nós somos, quem a empresa é e como é que você muda isso. Deixa eu falar uma coisa interessante sobre DNA. E agora não é metafórico, não é DNA no sentido metafórico, é DNA mesmo. Há muitos anos atrás, 14 anos atrás, para ser específico, a Maya Nazatz, que é a titular de genética da USP, me pediu para que eu fosse lá ver o atendimento que eles faziam, porque eles atendem pessoas que têm doenças neuromusculares graves. E o tratamento dessas pessoas não as estava ajudando como ela esperava que fosse. Bom, em resumo da história, é para dizer que eu criei uma clínica de psicanálise dentro do Centro de Genoma Humano da USP há 14 anos e funciona até hoje muito bem. Temos trabalhos em inúmeros congressos internacionais de psicanálise, de genética, e aparentemente essa junção é uma espécie, é surrealista para alguns. É surrealista, você sabe que o surrealismo dizia que é surrealista a junção da máquina de costura com o guarda-chuva. Então, parece, eu não sei qual dos dois é um ou é outro, mas genética e psicanálise parece às pessoas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por quê? Porque as pessoas acham que a psicanálise é a rainha da subjetividade e a genética é a rainha da objetividade. Como engenheiro e psiquiatra, por exemplo, que agora há pouco citado pelo Cadu. E a Maya Nazatz me encantou. Eu comecei a trabalhar com ela, eu aceitei o convite. Quando eu só fiz uma pergunta para ela. Falei: Maiana, você acredita numa relação bionívoca entre o genótipo e o fenótipo? Ela me respondeu: eu não. Quem te disse essa besteira? Eu adorei. Né? Quer dizer,
Lembrando, alguém que esteja nos escutando não sabe muito bem, eu tenho esquecido dos nossos bancos escolares, o genótipo é a carga do nosso DNA, né? E o fenótipo é a expressão dessa carga genética. E unívoca é se A está aqui, A está aqui, B está aqui, B está aqui, quer dizer, como se houvesse uma junção sem falhas. O que eu propus para a Maiana, o que eu perguntei para a Maiana é, existe uma causa vazia. Existe alguma coisa que eu não sei como é que junta uma coisa com a outra. Falou, claro, por isso que eu estou te convidando. Muito bem. Aí, nesse meio tempo, isso foi em 2003, 2004 ou 2005, num desses anos, o Craig Venter, que, para quem não sabe quem é, foi o cara que teve o seu primeiro genoma decodificado, escreve um livro chamado Minha Vida Decodificada, alguma coisa assim. Recomendo vocês darem uma olhada, para quem, não só você, quem está na nossa conversa em termos gerais, né? Em termos geral. Nossa, eu já estou falhando no português, nossa conversa indo longe. Enfim, em termos gerais, o que eu estava dizendo é que as pessoas esperavam que o genoma, na hora que houvesse um genoma, nós teríamos, assim, o astrólogo científico, que agora toda a sua vida estaria inscrita naquele código e você saberia tudo a seu respeito. E falava do Craig Venter, ele abre o livro dele dizendo assim, eu achava que ia ficar sabendo tudo. A grande coisa que eu fiquei sabendo ao saber o meu genoma é que minhas dúvidas quintuplicaram. Agora eu não sei o que fazer com o número de dúvidas que eu tenho, porque não existe relação bionívoca. Então, mais do que nunca, né, a relação do homem com o seu meio, agora no nível nanométrico, né, fica mais uma vez insistida com uma relação incompleta e que nós não podemos nos desresponsabilizar das nossas vidas, que o ser humano não tem um piloto automático. E, portanto, a cada minuto nós teremos que fazer nossas opções e nossas escolhas, porque nossa vida inteira não está escrita no DNA. Sendo assim, né, até o Walmart, para voltar na sua questão do Walmart, até o Walmart poderia sobreviver, abrindo mão de um dos princípios que talvez eles acreditam, né, na relação causa e efeito de Terra 1. Isso eles vão ter que abrir mão se quiserem competir com uma pessoa como Jeff Bezos, que a cada ano, em vez de fazer missão dos valores, escreve uma carta carregada de subjetividade para toda a sua rede, né? Demonstrando uma outra forma muito diferente de organização que o Walmart. Totalmente. Espetacular. A gente ficaria aqui horas, ia precisar de uma bebidinha, evidentemente, mas ficaríamos horas conversando com você. Eu também. Ter interlocutores desse tipo é um prazer. Ah, que bom. E é uma incitação ao pensamento. Queria te agradecer muito e pedir uma mensagem final. Eu gostaria de dizer que às vezes a gente olha em livros de história e assim, nossa, como eu teria gostado de viver no tempo dos iluministas em Paris, na Alemanha, encontrando com Voltaire de manhã, almoçando com Nietzsche, não, Nietzsche é posterior, desculpa, almoçando com Kant, enfim, que época fantástica. Que época fantástica foi o tempo das cruzadas. Que época fantástica foi, sei lá o que, na Idade Média. Eu acho esses caçadores de épocas fantásticas têm que saber que nós estamos vivendo uma época fantástica, porque é uma época de uma mudança radical da espécie humana e que nós temos a chance não de seguir melhor ou pior uma cartilha que existe desde o nosso nascimento, como foi com nossos pais. Realmente
cada um de nós está sendo obrigado a construí-lo, porque é um mundo onde deixa mais claro esse vazio humano, esse vazio no humano. O vazio esse que nos permite inventar a solução e se responsabilizar por ela. O que eu mais gostaria é que nós pudéssemos fazer isso, e sempre lembrando que o principal afeto no mundo horizontal é a amizade. A amizade que talvez tenha feito tantos terem ficado conosco até esse momento final, né? O mundo horizontal, a amizade é fundamental, e a base da solidariedade, que é a articulação das nossas solidões. Mas eu tenho que terminar, era uma frase final, já estou começando a falar muito. Vocês estão vendo? É pelo prazer de falar com vocês. Não tem mais nada para dizer. Pronto. O prazer é nosso. Muito obrigado. Fica aqui um abraço, um beijo no seu coração, pela gentileza de ter partilhado todo esse conhecimento conosco. Imagina, adorei. Agradeço de coração. Obrigadíssimo, Jorge. Jorge, aproveita agora que ainda dá tempo, pôr do sol aí na Pedra do Baú. A gente se fala em breve. Tá bom. Para você que nos assiste, um abraço. Até o próximo programa.